Olá, sou o Vasconcelos do Portal GoCursos e vou apresentar aqui para vocês esse sistema de gestão para academias, onde você vai poder fazer todo o controle e toda a gestão da academia. Ele tem os painéis do administrador, tá? Aqui onde você pode cadastrar outros usuários, como instrutor, né, uma recepcionista, e definir as permissões de cada um desses usuários, tá? Com que eles vão acessar ou não. E tem também o painel onde o cliente, né, o aluno no caso, vai poder acessar, ver sua ficha de treino, ficha de avaliações, ver as suas mensalidades, efetuar diretamente por lá também um pagamento, mas nós vamos chegar lá e eu vou mostrar detalhado aí para vocês, tá? Se vocês quiserem acompanhar o vídeo, já fazendo aqui também o teste do sistema, eu aconselho, né? O site aí para vocês poderem testar, onde ele está hospedado, esse projeto teste, é o academia.sistemazugo.com.br, tá? Então eu vou clicar aqui para poder entrar, lembrando que para quem compra o treinamento, que é o curso que ensina a desenvolver todo o sistema, recebe também já o código-fonte com o sistema pronto, tá? Então às vezes você tem interesse somente no sistema, mas vem também as aulas, e para quem tem tempo é interessante acompanhar as aulas, porque depois você consegue fazer alguma modificação, alguma implementação aí, né, e adaptar o sistema aí de acordo com a sua necessidade. Esse sistema você pode trabalhar em dois modos aqui de cores, tá? O modo escuro, né, e esse modo mais claro. Eu particularmente gosto de trabalhar nesse modo mais claro, então eu vou apresentar ele para vocês nesse modo, mas você tem essas duas possibilidades. Aqui, assim que você entra no sistema, faz login, né, com o administrador, inclusive os dados ali do administrador é aquele que eu utilizei ali, tá? contato@ugocursos.com.br e a senha 123. Então você vai conseguir acessar o painel administrativo com esses dados aqui. É óbvio que se você já estiver testando em cima do seu próprio sistema, você tem a possibilidade aqui em perfil de trocar essas informações, tá? De modificar ela. Lembrando aqui, só para avisar, que todas as informações que vocês vão ver aqui de cadastro, de valores, né, e de qualquer dados e informações são somente fictícias, tá? Somente para que eu possa apresentar esse sistema aqui para vocês. Vamos lá, aqui acima ele vai ter uma área, né, onde nós vamos poder buscar por um aluno, tá? Eu coloquei aqui a possibilidade do CPF, e quando você consultar ele vai te mostrar aqui o retorno, né, que é a situação daquele aluno. Se aqui aparecer verde, ok, ele vai mostrar a data de vencimento aqui da próxima mensalidade dele, qual é o serviço aí, né, atividade que ele faz na academia, o seu plano e se ele tem aqui, né, como que está o status de matrícula dele, tá? Se ela está trancada, se ela está pendente, se ela está de alguma situação ali. Aqui eu vou colocar um outro CPF de um que está em débito, né, que está inadimplente, tá? Então vou colocar aqui também fictício esse CPF, conforme vocês podem ver, e ele vai mostrar aqui as informações dele, ó. Então ele tem um vencimento, né, para essa data aqui, tá? Os status ali não batem porque são só status de teste mesmo, que eu fui trocando aqui de forma manual, que são os status das matrículas deles, ó, somente para que eu possa testar mesmo a parte ali de status. Então aqui nós vamos ter as opções que daqui a pouco eu vou mostrar com mais calma, né, de fazer a matrícula do aluno, e aqui ele mostra o status, ó. Então nós podemos alterar, né, de um status para o outro. Então é só para que ele possa, mudei só para que ele pudesse fazer aqui, né, as modificações dentro do dashboard, dentro dos gráficos. Por isso que não bate ali um que está pendente, né, por exemplo, está com a matrícula em dia, outro que está com a matrícula atrasada está ativo, tá? Então isso ali é só para teste mesmo. Essa situação que eu acabei de mostrar, que tem aqui logo no cabeçalho, né, do painel, que é para fazer uma consulta, ela serve também caso você precise ou queira integrar ou vá integrar com algum sistema de controle de acesso, tá? Que faz, por exemplo, aqui uma verificação, né, digital, ou faz uma verificação para catraca. Então ele vai dar esse retorno, porque essas APIs ou esse componente externo, ele vai fazer uma verificação a partir de um ID ou a partir de algo que tenha cadastrado e vai te dar um retorno da situação daquele aluno. Então já fica tudo isso pronto, independente de qual API, né, ou de qual recurso que você vá colocar no sistema para poder fazer esse controle, tá? Eu não coloquei nenhum. Se eu tiver alguma demanda grande, por exemplo, para um desses determinados recursos, aí eu vou analisar. Isso vai ser interessante fazer depois uma implementação, tá? Para poder colocar, porque nós temos três formas que eu tive alguns pedidos que foram para reconhecimento, né, facial, tá? Digital e um reconhecimento mesmo ali também com catracas, né? Então depois eu vou avaliar um pouquinho mais essa situação. Aqui ele vai mostrar, aqui a questão que eu falei, né, de modo claro e escuro. Aqui ele vai mostrar pendências de conta a receber que estão vencidas e contas a pagar. Isso aqui é para você colocar ele em tela cheia, e aqui são os dados onde você vai poder então trabalhar em cima do perfil, tá, do usuário, e também das configurações do sistema, que tem muita coisa aqui dentro, né? Você vai definir o nome, um endereço, né? Isso aqui vai ser mostrado no rodapé, tá, dos relatórios. Então quando nós tirarmos relatórios, você
vai ver que essas informações aqui são buscadas lá. Se você for trabalhar, por exemplo, com multa e juros, né, você vai definir aqui, ó, e aí quando tiver uma conta em atraso, automaticamente na hora de dar baixa, ele já vai fazer aquele cálculo. Se você quer que apareça marca d'água nos relatórios, se você quer que nos recibos em PDF já mostre uma assinatura, tá? E aí você tem que carregar esse modelo de assinatura aqui embaixo. Se você quer impressão automática, porque eu fiz aqui algumas situações onde ele gera, por exemplo, um comprovante, né, comprovante de recibo na folha, na impressora térmica. Então, se você deixar assim, ele já faz a impressão automática dele, ele não mostra ele, né? Na hora que colocar para imprimir, ele já joga para a impressora térmica e faz essa impressão. Se você quer que entre automaticamente, o que é entrar automaticamente ali? É o seguinte, quando você tem aqui o acesso, você marca essa opção de salvar acesso, ó, aí quando você for trabalhar de novo no sistema, vamos supor que eu estou aqui nessa tela de alunos, vamos supor que eu uso muito essa tela aqui, né? Quando você for entrar de novo no sistema, automaticamente ele já vai para ela, tá? Então ele entra automaticamente nele, né? É claro que se eu der um logout aqui, eu corto e quebro tudo isso, tá? Por questão de segurança. Mas se você não der logout, entende que só você vai trabalhar naquela máquina, então não tem problema de ele fazer esse acesso automático, mas também pode ser retirado por aqui. Se você quer que mostre o preloader, né? Então cada vez que ele troca de tela, ó, ele mostra um preloader ali bem rapidinho mesmo. Aqui nós temos a opção de utilização do WhatsApp, importante. Este é o único recurso no sistema que é um recurso terceirizado, tá? Quando você vai trabalhar com os disparos automatizados, que servem aí dentro do sistema para poder gerar cobranças para os clientes de forma automática, avisos de vencimento de conta, né? Quando você cria, por exemplo, uma ficha de treino, ele envia automaticamente já para o WhatsApp do aluno essa ficha de treino. Então, tem algumas situações dentro do sistema que é interessante você ter essa automatização. E se você for utilizar essa automatização com o WhatsApp, aí tem um custo extra. Aqui eu deixei 3 opções, ó, a Menuia, a WordMenses e a NewTek, tá? A que eu mais tenho utilizado é a Menuia. Então eu já vou deixar até com ela aqui já os dados e as informações. E se você for querer colocar a partir do seu telefone para poder fazer o disparo, porque o que eu deixo aqui é um telefone que eu uso somente para disparo mesmo de teste. Tá? Então, se você quiser mudar ele e colocar o seu telefone ou o telefone do dono da academia, aí você vai ter que comprar um plano lá na Menuia. E aí, esses planos, eles são aí cerca de R$30 mensais. Você pode usar até em 3 sistemas, com 3 números diferentes. E, no caso aí, né, tem as mensagens limitadas, tá? Não tem, porque tem outros planos de outros, tem muitas APIs do WhatsApp, tem umas que cobra por mensagem, eu já não acho muito interessante. Então, essas que eu deixei aqui para vocês, está na base desse valor, lembrando que é uma opção, é opcional. Se você não quiser, ó, vai deixar não aqui, ó, não preciso que ele faça essas cobranças, eu não quero que tenha esses alertas de conta vencendo, eu não quero essa automatização. Ok. É só deixar aqui como não. Agora, se você for utilizar uma delas, você tem que pegar no próprio site, eu tenho um vídeo que ensina também passo a passo isso, tá? Para você conectar o seu token à sua instância. Então, é o único serviço mesmo que teria um custo adicional aí no sistema. Ocultar itens mobile, isso aqui pode deixar como sim, é porque tem algumas situações aqui que se você tiver a partir do celular, ele oculta, tá? Então, eu costumo deixar isso aqui. E alterar acessos, né? Aqui depois eu vou até trocar para não, porque o alterar acessos é para ele não mostrar essas opções aqui, ó, porque na verdade eu nem estou no sistema, né? Acho que eu saí dele, acabei saindo dele ali. Então aqui provavelmente ele deve estar como não, ó, tá vendo? Alterar acessos não, né? Isso aqui serve para, eu até estava no sistema, mas estava no local. Então, vou acabar utilizando esse aqui que é o da hospedagem mesmo. Então isso aqui é pro cliente não alterar os acessos. Quando você tem aqui um usuário, você cria um usuário, você pode vir aqui ó, e definir as permissões, né? Ou seja, o que ele vai acessar. Ele vai acessar contas a pagar, ele vai acessar, por exemplo, relatórios, ele vai acessar aqui cadastro de funcionário, né? Então você vai determinar. E isso fica aqui dentro do menu cadastro, tá? Cada item, tópico daquele. Então essa opção serve para que um usuário final, leigo, ele não altere, né? Não é esses acessos ali de permissão do que o usuário vai acessar, mas sim aonde tem o cadastro dessas informações aqui, ó, que são os grupos e esses itens. Porque senão ele pode vir aqui ó, e apagar esses acessos, né? E aí depois no sistema eles não vão ser apresentados aqui na hora de selecionar. Então não é interessante que ele tenha acesso àquilo, tá? E isso aqui é muito importante, ó, dados para pagamento. Se você deixar essa informação vazia, sem nada, isso significa que ele vai utilizar, eu até deixei aqui escrito, ó, que ele vai utilizar o Mercado Pago. Tá? E aí as
o pagamento vão ficar automatizado. Que é isso? Se um aluno fizer o pagamento de uma mensalidade, ele vai ter as opções de cartão de débito, crédito, boleto ou Pix. Ele fez, automaticamente na hora ali, ele já identifica que aquele pagamento foi pago e dá baixa. Agora, se você não for utilizar uma integração como essa do Mercado Pago, que é um gateway, né, de pagamento, não quero utilizar, não quero usar direto o meu Pix aqui para ele. Tranquilo, você vai poder deixar ele colocado aqui, tá? E aí, na hora que for, esse Pix aqui é um Pix de teste, tá? Não é válido esse Pix. Na hora que você for gerar uma cobrança, ou na hora que ele for mostrar dados de pagamento para o aluno, ele vai mostrar ele. E aí ele não vai dar a opção, né, de fazer automatizado pelo Mercado Pago. É claro que se você colocar um Pix aqui específico, ele não vai fazer integração nenhuma confirmando pagamento automático, tá? Isso só é possível quando você usa uma API, no caso, como eu estou falando, é do Mercado Pago, que já vem integrada no sistema. Só que é opcional. Se você não deixar nada aqui, ele usa ela. Se você deixar, né, o e-mail aqui, ou qualquer outra informação, tá, do seu Pix, ou um dado de uma conta bancária, ele vai mostrar ela. Então, esse campo precisa ficar vazio para que ele busque os dados do Mercado Pago. Uma coisa muito importante, se você for utilizar os dados do Mercado Pago, eu não coloquei o token e instância dele aqui, ó, porque na verdade ele tem outros dois nomes, tá? Isso é via código. Por quê? Por questão de segurança. Porque qualquer usuário que tenha acesso ao painel de configurações poderia trocar esses tokens ou apagar eles, né? E aí você não conseguiria efetuar esses recebimentos. Então esse token é o único recurso de configuração do sistema que não fica no painel de configurações, como eu acabei de explicar por questão de segurança, tá? Então, dentro da pasta aqui, ó, eu também tenho um vídeo que explica mais detalhado isso depois, se vocês precisarem colocar o seu Mercado Pago aí. Dentro da pasta pagamentos, tem um arquivo chamado tokens.php. É aqui que você vai inserir a sua chave, né, que é o seu Access Token, e a sua Public Key, que você vai pegar lá no site do Mercado Pago. Eu mostro também no vídeo detalhado como pegar. Vai colocar aqui e substituir. Pronto. Aí, em vez de ir para o meu gateway de pagamento, ele vai para o seu que você integrou, tá? Só um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui que está local tá sem, tá vendo? Então, se ele tá sem, o que vai acontecer? Se eu fizer um acesso com um aluno aqui, isso só para me poder explicar essa etapa, porque depois eu vou falar um pouquinho mais desse painel do aluno, eu fiz um acesso dele, aí ele caiu aqui nas matrículas, tá vendo? E aqui ele tem uma matrícula, que é essa de R$70, com vencimento para o dia 16/8, que está pendente. Quando ele clicar em efetuar pagamento, ó, ele já abre a estrutura de pagamento do Mercado Pago, aonde ele vai poder escolher entre aquelas opções que eu falei para você. Assim que ele efetuar o pagamento, automaticamente esse status aqui já muda, tá, para pago. E se ele tiver, né, se for uma conta recorrente, igual essas aqui são, ele já gera a próxima fatura do próximo mês. É assim que funciona. Ah, não, mas eu não vou trabalhar com o Mercado Pago, né? Porque o Mercado Pago ali, no caso, ele tem uma taxa de 1% no Pix e 5% geralmente no cartão, tá? E aqui, então, se você não quiser trabalhar com o Mercado Pago, esse projeto meu que está aqui online, ele não está, né, com o Mercado Pago, ó, vamos aqui fazer um teste. Na hora que o cliente for efetuar o pagamento, olha o que vai acontecer, ó. Tô falando cliente, mas aqui no caso é o aluno, né? Mas dá na mesma. Ele vai clicar e ele vai ver os dados que você colocou lá. Por quê? Porque não tem integração com o gateway de pagamento, né? Então ele vai mostrar aqui os dados de pagamento. Ah, ok. Ele efetuou o pagamento, ele vai aqui do lado, ó, e vai inserir o comprovante, tá? E na hora que ele inserir o comprovante, lá no painel do superadministrador, vamos voltar para lá, ou do gestor aqui do sistema. Depois eu vou falar, como eu disse, mais sobre esse painel aí. Ó, aqui ele vai verificar lá nas matrículas do aluno, vamos aqui, ó, que ele tem um comprovante, tá vendo? Ó, fica mostrando aqui, né? Se ele clicar aqui não vai ser comprovante, vai ser só uma foto que eu coloquei mesmo. E se ele clicar aqui também ele vê, além de poder também anexar os arquivos, tá? Então, fica uma situação manual, né? Onde ele vai ter que dar a baixa aqui depois manual naquela conta, ó. Mas dá para utilizar também, tá? Então você fica com essas duas possibilidades aí dentro do sistema. Acredito que eu já expliquei tudo aqui do painel de configurações, né? Só falta aqui embaixo as logos, que são logos que aparecem lá na tela de login, essa logo aqui também de cima, e logos que vão ser apresentadas quando você gerar, por exemplo, um relatório. Vou gerar um aqui para vocês poderem ver, ó. Gerou um relatório, fica uma logo aqui acima, tá? E também na marca d'água no fundo. Então são essas imagens que ficam aqui nas configurações. Uma coisa importante, sempre que vocês mudarem aqui, ó, as configurações do sistema, mudar essa imagem,
atualiza com Ctrl F5. Por quê? Porque às vezes o navegador fica mantendo a imagem antiga em cache, tá? Ele acostuma com aquela imagem e fica ela. Então tem aluno que troca e fala, ah, não, o meu não está mudando aqui, ó. É só você dar um Ctrl F5 que ele altera. Perfeito, né? Tá explicado aí também já o painel de configurações. Dashboard vai ser onde ele vai buscar então as informações, quantos alunos tem cadastrado, quantos alunos tem inadimplente, despesas vencidas, né, contas a receber que estão vencidas, quantidade de inadimplente, o que ele tem para receber hoje, o que ele tem para pagar hoje, o gráfico que vai mostrar aqui, né, um paliativo entre os inadimplentes e os adimplentes, e aqui nós vamos ter também as informações que vão ser mostradas das matrículas, quantos por cento de matrículas estão ativas, quantas estão canceladas, aqui também um gráfico que vai detalhar mês a mês o que você recebeu e o que você gastou, ó, né, de janeiro a dezembro do ano vigente, tá? Tudo isso já altera de forma automática quando o ano vira. Aqui ele vai mostrar o total de tarefas que estão pendentes, porque esse sistema também tem um controle aqui de tarefas para o usuário, né? O que não é assim tão necessário nesse sistema, mas como todos os projetos eu já uso uma base, tá? Onde tem controle de caixa, tarefas, todo financeiro, relatórios, cadastro de usuário, login, então tudo isso para não ter que fazer igual em todos os sistemas, eu fiz uma vez e aí eu pego esses 6 primeiros módulos iniciais e desenvolvo os sistemas em cima dele, né? Porque senão fica muito repetitivo. Eu tenho sistemas aí de para vários setores aí nessa área de gestão. Aqui tem o total de matrículas, né? Foram 7 matrículas e as 7 matrículas foram feitas esse mês. Então o dashboard é esse, mas se você acompanhando as aulas, você consegue adicionar outras informações, trocar o que você não gostou aqui por outro tipo de recurso que você julgue ser mais interessante ali. Aqui, né, nos cadastros, vamos lá, tem o cadastro de aluno, o cadastro de usuário, como eu já falei, com a definição, tá, de permissões para cada um deles, onde você pode também ativar e desativar ele. Alguns recursos aqui eu acabei retirando, porque senão, nesse projeto de teste, os alunos acabam desativando usuários, né, excluindo, e aí depois, quando o outro aluno vai testar, ele não consegue, tá? Inclusive aqui o painel de configurações também está desativado para teste, ó. Você não vai conseguir mudar nenhuma dessas informações, senão os alunos desconfiguram aqueles recursos ali. Então, basicamente, tem restrição aqui, tá? Para excluir, alterar o usuário e painel de configurações. O resto fica tudo aberto aqui, né? E dá para vocês testarem aí normalmente. Como eu vinha falando, no cadastro de usuários aqui, geralmente o cadastro de pessoas são todos iguais, tá? O CRUD aqui é bem parecido, então tem uma modal para você cadastrar, você pode selecionar vários registros, por exemplo, para deletar. Você tem opções aqui para poder editar dados, excluir, visualizar informações aqui, ó, em mostrar dados, né, ativar e desativar. Isso aqui acontece também com outros usuários, igual eu vou mostrar ali nos alunos. E específico para o cadastro de usuário, você tem as permissões, onde você então vai marcar aqui, ó, o que cada usuário vai poder acessar. Então, cada menu que você quer que ele tenha acesso. Nos alunos, aí já tem um pouco mais de informações, né, porque isso aqui já é uma das telas mais importantes aqui para dentro do sistema, para dentro principalmente dessa parte do painel administrativo, tá? Aqui tem como você filtrar os que estão inadimplentes e todos eles, né? Aqui vai ter as mesmas opções de CRUD em que eu já havia falado lá, com várias opções aqui de cadastro, inclusive com a foto do aluno também, que é interessante, que vai ser apresentada na ficha e em outros momentos aí. Aqui nós vamos ter a opção para poder anexar arquivos, tá? Que às vezes você precisa ali de um comprovante de endereço, entre outras estruturas, então você consegue anexar esses arquivos aqui para os alunos. Nós vamos ter a opção de mostrar as contas dele, ó. Então se ele está vermelho aqui, você já sabe que ele tem um débito. Tem um pequeno delay quando eu clico aqui, ó, porque ele faz a verificação. Então toda vez que abre essa tela, ele verifica se tem algum pagamento feito aqui, tá? Para esse aluno, que se tiver, automaticamente ele já dá baixa. Isso se você estiver utilizando, né, o Gateway, como eu falei, do Mercado Pago. Então aqui, se tiver um comprovante anexado, você vai conseguir acessar ele. Se você tiver necessidade de baixar uma conta, também vai ser possível. E se você quiser gerar uma cobrança, aí já é aquele recurso do WhatsApp que eu falei, ó. Quando você gera, clica em gerar cobrança aqui, ele manda uma mensagem para aquele cliente, né? Se tiver com a integração do Mercado Pago, já com o link para ele efetuar o pagamento. Agora, se não tiver, ele vai mandar os dados que você tiver colocado naquela opção de dados pagamento, tá? Então já vai vir as informações da conta, qual é a conta, o valor, a data de vencimento e as instruções de pagamento. Então é só clicar aqui em gerar cobrança, ele já faz isso de forma automatizada. Se a conta já estiver como paga, né, já foi baixada, você tem duas possibilidades aqui, ó, que é gerar um PDF, que é aquele que eu falei com vocês que vem a assinatura, tá? Então já mostra a assinatura ali se você tiver, né, e ele gera o PDF do recibo. Ou gerar uma impressão na impressora térmica, tá? Que é isso aqui, ó. Na hora que você clica, automaticamente ele já vai imprimir ela na impressora térmica, caso você esteja utilizando essa impressora
Eu indico a de 80 milímetros aqui. Então é basicamente isso. Aqui embaixo ele totaliza quanto que tem pendente, né? E quanto de contas esse aluno tem vencida. Inclusive fica em vermelho aqui, em destaque, a conta que ele tem vencida. Tá? Inclusive o nome dele aqui também, ó, né, fica dessa mesma forma, porque ali ele demonstra que tem contas vencidas. Então todas as mensalidades dele vão sendo exibidas aqui, né, uma a uma. Essa outra opção aqui é para você ir direto para o WhatsApp do aluno, tá? Isso aqui para ativar e desativar, ó, é a mesma coisa que tinha lá no outro do usuário. Aqui já é para fazer a gestão de matrículas dele. Então, se você for matricular o aluno, você clica aqui, ó, e aí você pode selecionar um serviço que previamente já vai estar cadastrado aqui na opção de cadastro, tá? Depois nós vamos chegar lá. Definir o valor, definir um plano que também vai estar aqui nas opções de cadastro, onde você pode criar lá plano mensal, semanal, trimestral, né, e por aí vai. Definir uma porcentagem de desconto, que inclusive já fica automatizado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que ele vai pagar, ó, trimestral, ele já coloca aqui 3 meses e coloca 3% de desconto. Porque quando eu cadastrei o plano trimestral, eu falei que para este plano seria 3% de desconto. Porém, se você quiser aqui dar mais por cento de desconto, não tem problema. Você vai colocar o valor e ele já vai calcular, tá? Mas isso aqui é porque ele segue já um padrão que já foi pré-definido, né, lá nos cadastros. Qual é a data de vencimento da mensalidade dele? Se vai ter alguma taxa de matrícula, tá? Que pode ser uma taxa de avaliação, algo do tipo, que são coisas aí que as academias geralmente cobram. Como que foi pago aquela taxa e qual a data de pagamento dela? Porque isso aqui ele já entra lá no controle financeiro também. Né? Vamos supor que teve R$150. Vou colocar que foi pago no Pix na data de hoje. Prontinho. E aqui posso colocar uma observação. Ó. Esse aluno vai fazer 2 vezes por semana, ou alguma outra coisa qualquer que você queira anotar, tá, para essa matrícula dele. Quando você clicar em matricular, ele já gera então essa nova matrícula, ó, ela já vem aqui para baixo, né, informando aí todas as informações que foram colocadas, e você também pode gerar um detalhamento, né, daquela matrícula, ou para enviar para ele esse detalhamento, ou para imprimir, tá? E aqui então vai vir os dados do aluno, vai vir aqui a atividade, lembrando que todas essas informações que eu utilizo são dados fictícios, tá? Aqui nas atividades vai vir qual atividade ele está executando na academia, como que é o plano que ele está trabalhando, qual foi a porcentagem do plano, né? Se teve alguma taxa aqui de matrícula, eu acabei colocando 1,50 em vez de 150, né? Agora que eu vi aqui. Como que foi pago aquilo ali, tá? E todas as situações. E aqui o detalhamento das mensalidades. A observação também apareceu aqui, ó. Aí aqui ele vai mostrar que já foi gerada uma mensalidade de 405, tá? Para essa data. Quando ela for paga, daqui 3 meses, porque o dele é trimestral, ele já gera outra. E assim vai. Né? E aqui a taxa de matrícula que foi paga e como que foi o detalhamento de pagamento dela. Tá? Então vem todas as informações ali. Aí aqui nós temos o seguinte, já fiz então a matrícula dele, ok. Né? Acho que foi desse aluno, foi. Ó. Tá vendo que ele já criou de 405? Se eu der baixa nessa mensalidade ou se ele pagar por lá, automaticamente, deixa eu selecionar aqui a forma de pagamento que eu esqueci, automaticamente ó, ele já cria a próxima. Então como é trimestral que eu coloquei, daqui 3 meses já vem a próxima aqui, ó. Que só vai vencer no dia 23/10. Dando continuidade aqui, nós temos a parte de ficha dele, de avaliação física, tá, da anamnese. Então aqui ele vai mostrar um bocado de informações. Deixa eu ver se tem algum que está preenchido. Esse aqui já tem alguns preenchidos. E essas informações eu até peguei do sistema clínico, tá? Então por isso que vocês vão ver ali que tem algumas coisas que estão mais voltadas para uma parte clínica, né, do que para uma parte física. Aqui, ó, onde você vai cadastrar aqui, ó, grupo de anamnese. Então, se você quiser colocar um novo grupo, então vamos supor que eu queira colocar aqui, deixa eu pensar numa aqui. Aqui já tem condições do aluno, hábitos diários, né, doenças cardiovasculares, histórico familiar e composição corporal. Acredito que eu já coloquei os grupos principais ali, né? Mas vamos supor que você queira colocar qualquer outro grupo aqui, ó, teste. E aqui, por exemplo, aqui não vou nem colocar nenhuma descrição para ele, não. Você pode lançar itens para o grupo que você cadastrou. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, teste 1, né, e ele vai pertencer ao grupo teste. Ó. Aí ele vai aparecer essas opções lá. Então, isso significa que você pode montar uma anamnese, né, uma ficha de avaliação do jeito que você quiser. Na hora que você for lançar isso aqui para o aluno, vamos voltar lá, ó, na hora que eu for lançar para o aluno, ele já vai mostrar para mim essas informações. Então vai vir aqui ó, o grupo teste, tá vendo? E aí eu posso marcar, né, aquilo e colocar uma informação relacionada àquilo que eu inseri ali.
Então, igual está aqui, ó. Então você pode colocar o hábitos diários, ele ingere bebida alcoólica, sim ou não, né? Problemas com sono, né? Aqui tem a opção, ó, condição do aluno, alergia a medicamento, né? Gestações, fez alguma cirurgia, né? Histórico familiar, composição corporal, peso dele, índice de massa corporal, tórax, tudo você vai cadastrar lá. Porque depois que foi preenchido essa informação, isso vai sair aqui, ó, na ficha do aluno, tá? Então, na hora que você gerar uma ficha do aluno, vai vir com os dados dele, qual que é que a matrícula que ele fez, né, no que ele está fazendo, e vai vir a anamnese com os dados da avaliação, tá? E aí tudo que você preencheu ali, que você marcou, é o que ele vai mostrar aqui, ó, né? Então a composição corporal, se ele tem alguma doença cardiovascular, né, e por aí vai. Então fica aí também a ficha, né, de avaliação dele, uma possibilidade também de você gerar aqui uma assinatura do avaliador. Aqui eu também coloquei para ele mostrar a foto. Então o que eu quero explicar é que essa parte de anamnese é você quem vai determinar aí, você quem vai cadastrar, né, o que você quiser aqui para que ele possa mostrar na hora do avaliador, né, preencher aquela ficha. Aqui tem também o cadastro dos treinos, né, onde você vai definir, ó, então aqui deixa eu ver um que está mais completo, acho que esse aqui, ó. Ele tem um treino crossfit e um treino musculação, né? Você pode criar vários treinos aqui para ele. E dentro desses treinos, você vai adicionar as fichas de treino. Então, esse, por exemplo, ele tem um treino de bíceps, um treino de ombro, um treino de perna. Poderia ser ficha A, ficha B, ficha C e assim por diante. E dentro de cada uma dessas fichas, você vai colocar séries, né? Então, por exemplo, para esse treino aqui de bíceps, ele vai fazer aqui, ó, não tem muito nada a ver, né? Mas é porque aqui eu vou colocando. Então, quando você clica aqui, ele já puxa do cadastro. Depois eu vou mostrar onde fica cadastrado isso aqui, mas também você pode digitar qualquer coisa. Ele só puxa de um cadastro, porque às vezes você tem que ficar fazendo aquilo ali várias vezes. Então, na hora que você começar a digitar leg press, ele já puxa eles, para você não ter que ficar digitando aquela série ali, tá? Aí aqui ele vai mostrar, né, o aparelho que vai ser feito, qual a quantidade de série, repetições, a carga. Se tiver alguma observação, vai aparecer aqui também. Por exemplo, descansar 30 segundos no intervalo delas e por aí vai. Tá? Então, isso aqui você consegue fazer o cadastro completo, né, desses treinos. E aqui você consegue também imprimir para o aluno a ficha de treino. Agora, não, mas a gente não vai trabalhar com impressão, né? Tem como eu mandar para ele? Tem. De duas formas. Aqui, quando você gera um PDF, eu não estou falando disso, mas aqui você tem a opção de imprimir, tem a opção de salvar ele, tá? Se você não estiver trabalhando com a integração automatizada do WhatsApp, é só você salvar e enviar. Agora, se você tiver, é mais fácil ainda, você clica aqui, ó. Clicou aqui do lado, ele já abre essa ficha de treino e automaticamente envia para o WhatsApp daquele aluno essa ficha de treino. Deixa eu ver aqui se eu já até recebi ela, porque ele só vai, esse é um recurso que só funciona quando ele está hospedado, tá? Esse disparo aí do PDF. Os outros disparos de mensagem normal, mas o disparo de PDF precisa de estar hospedado. Então aí nesse caso ele já vai enviar para o aluno essa ficha de treino. Aí eu já recebi ela. Então ele já mostra, né, a ficha de treino aqui no WhatsApp dele e ele já vai poder acompanhar, né? Então treino de perna, poderia ter colocado aqui um dia também, vamos supor, segunda e quarta, treino de ombro, terça e quinta, né, treino de bíceps aos sábados e assim vai. Então você consegue definir ali uma observação e toda a estrutura aqui para essa ficha de treino. Aí, além da ficha de treino, aqui tem o que eu já falei, que é a ficha de avaliação. Quando você clica aqui, ele vai abrir aquela ficha, né, com aqueles detalhamentos e aquelas informações ali relacionadas à avaliação do aluno. Então, ele mostra aqui a ficha, ó, e aquilo que foi lançado, tá vendo? Que foram as informações, né, que eu coloquei ali. Então, ok. Aqui na parte do aluno é basicamente isso. Tem uma opção aqui também para você exportar para XLS, tá? Para arquivo de Excel, caso você tenha também essa necessidade. No mais, vai ter cadastro de funcionário, que você vai ter aí os instrutores, né? Pode ter também uma pessoa da limpeza. Então é interessante que você tenha esse cadastro aqui, não só para ter essas informações guardadas no sistema, mas também para poder gerar depois contas a pagar, né, que seriam pagamentos relacionados a elas, tá? Assim como fornecedores, porque os fornecedores você também vai ter equipamentos, produtos ali, algumas coisas que dependem de fornecedores. Então é importante também ter o cadastro aí deles. Aqui nós vamos ter, na opção de cadastro, serviços, que foi muitas das coisas ali que eu já falei, tá? São os serviços prestados pela academia, formas de pagamento, né? Então, se você vai receber em Pix, cartão e etc. Frequência, né? Que seria aqui diária, semanal, semestral, que vai estar relacionada à frequência das contas, para que ele possa criar essa recorrência dela. Cargos, né? Então aqui você pode colocar, por exemplo, professor de luta, crossfit, personal, né? Administrador e por aí vai. Então, quando você cadastrar um funcionário, você pode relacionar ele a esses cargos. Grupos de anamnese, itens de anamnese que eu já expliquei, plano, né, que você vai trabalhar então com plano trienal, estão tantos por cento de desconto, plano anual é tantos por cento, semestral é tantos por cento, né, isso aqui é interessante também. E
aparelhos barras exercícios, que serve para quando você for cadastrar o treino, ele já puxar daqui, tá? Então todos os aparelhos ou exercícios que são distribuídos na academia, é importante você cadastrar eles aqui, porque na hora de montar um treino, ele já puxa automaticamente daqui. Aí aqui nós vamos ter a listagem das matrículas, que é uma outra opção mais fácil para você poder encontrar essas matrículas aqui, né, do aluno. Então você vai ter a possibilidade aqui de buscar pelo nome do aluno, por data, né, e também aqui visualizar as contas dele e toda aquela situação que eu já expliquei, assim como também gerar, né, o PDF do detalhamento da matrícula, tá, que vai mostrar aqui mensalidades e tudo mais. Aqui nós vamos ter os itens e produtos que são aqui, né, utilizados na academia. Então você pode separar aqui por categorias, que são barras, halteres, aparelhos, por aí vai. E quando você cadastrar os itens, você vai relacionar uma dessas categorias. Aqui também tem uma opção para poder gerar, né, o relatório dele. Depois eu vou ver porque que ele está sem referência aqui, vou ajustar ali. E aqui você vai ter a possibilidade de trabalhar a gestão do estoque, tá? Que é bem interessante porque às vezes você tem essas barras, anilhas e tudo, e com o tempo isso vai se perdendo, estragando, né? Pode até sumir. Então você tem uma opção de dar entrada de produtos e dar saída neles também, tá? Colocando qual que é a descrição, que é o motivo ali, né? E as outras situações. E aqui tem a lista de entradas, onde você pode gerar um relatório dela, e tem também a lista de saídas, né? Ou seja, quais foram aqueles produtos que saíram dentro desse mês, ou dentro desse ano, ou num período ali que você definir. Então é mais para você ter esse controle de estoque dos itens, do patrimônio aí mesmo da academia. E aqui toda a gestão financeira. Contas a receber, aí no geral ele vai mostrar o que for mensalidade, tá? Tudo que está vencido e etc. Então tem também a opção de você gerar um relatório aqui, ó, para poder demonstrar isso. Tem aqui a opção das despesas também, tá com a mesma situação. Aqui vai ter opção para poder fazer parcelamento nela, da mesma forma das contas a receber. Então, se tem uma conta ali que às vezes é uma mensalidade de um aluno, alguma coisa específica que você queira parcelar, ele tem a possibilidade de parcelar isso aqui também, tá? Aqui, ó. Aqui vai ter a outra situação que é, lá, já mostrou que a parcela 1 e a outra vai estar no outro mês. Né? Comprovantes aqui também para poder gerar, que são os recibos, anexar arquivos. Então a maioria das situações que tem para os outros recursos tem aqui também dentro das contas a receber e pagar. Todo aquele controle financeiro, inclusive com cobranças, automatização na hora que você cadastra uma conta a pagar uma despesa ali, ele já, na data de vencimento, já agenda uma mensagem, tá? Para caso você não tenha pago naquela data de vencimento, você recebe ela. Relatório financeiro, onde você pode definir um período de datas, né? O tipo de filtro, se você quer filtrar por lançamento daquelas contas, por vencimento, por pagamento, que aí eu posso saber, por exemplo, tudo que eu paguei dentro do mês, ou tudo que eu tenho ainda para receber dentro do mês. Então é bem completo essa estrutura aqui de relatório financeiro. Relatório sintético de despesa, onde eu posso ver tudo que eu paguei para os fornecedores ou para os funcionários. Ó, acho que aqui não vai ter, né? Deixa eu colocar aqui até um período maior, mas acho que eu não fiz nenhum pagamento para ele. Então ele buscaria o nome dos funcionários que recebeu e os valores totais aqui de cada um deles. A mesma coisa, o relatório sintético de recebimento, é bem parecido com esse, só que aqui é o recebimento dos alunos, né, dos clientes. Então ele vai mostrar aluno de teste, ele tem um valor total aqui de 140, né, para pagar, mas ele pagou R$70 e tem 70 pendentes. Esse outro aqui, ele tem um valor total lançado para ele nesse período de 2.500, mas ele pagou esse tanto, não, ele pagou esse tanto aqui, tem pendente esse é outro valor, e assim vai. Então, um relatório sintético onde ele pega ali cada um daqueles clientes, né, que são os alunos, e me mostra ali tudo que ele tem a receber e o que ele tem, né, o que ele já pagou. Um balanço anual também, que é interessante, ele mostra aqui mês a mês, né, o que foi recebido, o que foi pago, tá, como aqui são dados somente de teste, então a gente não tem nem muita informação para isso, e um relatório de inadimplentes. Quem são os inadimplentes e qual é o valor total do débito de inadimplência deles. E aí vai vir aqui o e-mail, né, vai vir um telefone aqui também dele, para que você possa entrar em contato de forma mais rápida, ou então somente vendo o nome, que o próprio sistema já gera, tá, essas cobranças também, mas ali já tem um relatório. Isso aqui, acredito que para esse sistema não vai ser muito utilizado, que é o controle de caixa, mas se você tiver uma, se bem que sim, né, porque às vezes você tem uma recepcionista que fica responsável pelo dinheiro, então é interessante. Aí aqui você faz uma abertura de caixa para aquela recepcionista, e nessa abertura de caixa você pode definir aqui, ó, vamos supor que eu coloquei aqui que vai ser para esse usuário, foi uma abertura de caixa de R$150. Tudo que ele fizer no dia de agora em diante, eu consigo, então, buscar aqui. Ó. Então, se ele foi lá, por exemplo, numa matrícula de um aluno e deu baixa, vamos colocar aqui, ó, e deu baixa nesse valor, pronto. Significa que no caixa dele entrou aquele valor, né? Ah, foi como? Foi no dinheiro, foi no Pix, foi de qual forma? Então, ele vai contabilizar aquilo ali. Ah, ele teve uma despesa de uma compra de algum produto que ele efetuou um pagamento. Então, se ele tiver, por exemplo, aqui nas contas a pagar, que são as despesas, e deu baixa em uma dessas despesas, ó,
Né? Saiu como saiu no Pix, foi como? Então ele vai lançando. E aí, no final do dia, ou na hora de fazer o fechamento do caixa, você tem a possibilidade de gerar o detalhamento dele. Ó. E nesse detalhamento, ele vai mostrar, né, quanto foi aberto, se vai ter alguma quebra ali, quanto que ele recebeu em dinheiro, quanto que ele recebeu em Pix, em cartão de crédito, de débito, se ele recebeu em dinheiro, como que foi esse recebimento. Então vem todas as informações, a hora, né? Ele pagou o quê? Ele pagou 650, isso que ele pagou foi como? Foi no Pix. Então isso aqui é um detalhamento para que você consiga rastrear, né, o que foi feito ali dentro do sistema relacionado aos recebimentos e aos pagamentos. Aí vai ter a possibilidade de você fechar o caixa, se tiver dado diferença ali, por exemplo, né, no valor do dinheiro, ele vai dar quebra, vai mostrar essa quebra ali, e também tem um relatório que pode ser gerado do geral dos caixas. Esqueci de falar dele aqui, ó. Tá aqui em cima, né? Na verdade eu até mudei, ó. Deixa eu voltar para esse aqui. Tá aqui, ó. Aí ele vai mostrar o detalhamento aí desses caixas. Nessa outra opção, que é tarefas e agenda, é mais para você controlar, né, para os usuários controlar a sua tarefa mesmo, tá? As suas tarefas aí diárias. Então você pode, por exemplo, cadastrar aqui, ó, uma tarefa para as 13 horas hoje. Se você estiver utilizando a API do WhatsApp, né, você pode colocar que, por exemplo, meio-dia, ele te mostre um alerta sobre ela. E aí ele vai mandar uma mensagem falando aqui a descrição. Então vamos supor que eu tenho aqui fazer uma avaliação física, né, aluno tal. Beleza. E aí ele vai mostrar aqui, ó, a prioridade dela. Né? E meio-dia ele vai te lembrar, ou seja, no horário que você coloquei, ele vai te lembrar dessa tarefa, tá? Então você consegue fazer esse controle, né? E você, como administrador também, você consegue lançar para outros usuários tarefas. Isso aqui é porque eu estou com um administrador, então tem essa possibilidade, mas se o usuário não for administrador, ele vai conseguir trabalhar aqui e lançar somente as suas tarefas. Então, basicamente, o sistema é esse, tá? Ele faz todo o controle conforme vocês viram aí, né? E eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, sugestão, é só mandar aqui para mim. Se você tiver alguma sugestão de implementação, de algum recurso, pode mandar também para mim, que eu anoto, e de tempos em tempos eu crio quando tem boa demanda e quando são recursos genéricos, que a maioria vai utilizar. Aí eu crio novas implementações para os sistemas, tá? Como eu já faço aí nos outros projetos. Se você tem uma implementação específica, não, eu gostaria que no meu sistema fosse adicionado isso, porque aqui na minha academia ou academia do meu cliente, ele precisa desse recurso. E você não sabe também desenvolver esse recurso, pode passar para a gente que eu tenho um programador aqui que fica específico para isso. Então ele pega implementações, eu cobro um valor à parte e nós fazemos para você, tá, essa adaptação aí, se necessária. Mas lembrando que se você tiver tempo, é sempre importante acompanhar o treinamento, acompanhar as aulas, que você mesmo fica apto a fazer essas modificações. Então um abraço, que Deus abençoe, né, e até os próximos treinamentos aí.